Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, e é com imenso prazer que nós hoje começamos a nossa revisão FCC. Para isso, pegamos os principais tópicos que sempre caem na prova. Afinal de contas, não é à toa que é FCC, Fundação Copia e Cola. Não, estou brincando, mas você que já estuda há algum tempo para FCC sabe muito bem que eles têm o hábito de reproduzir os mesmos enunciados. Então, você já tem uma noção do conteúdo que é abordado e basta apenas massificar em cima daquilo ali. Aí, para isso, num primeiro momento, nós vamos trabalhar transitividade verbal, regência e crase. Óbvio que depois a gente vai trabalhar os outros assuntos. Mas por que primeiro esses? Por que primeiro esses? Porque, na verdade, toda vez que a gente trabalha a língua portuguesa, a gente tem o hábito de separar. Quando, na verdade, a gente não precisa separar os conteúdos. Está tudo interligado. Você só faz uma análise textual se antes você fizer uma análise gramatical. Só assim que funciona. E pegando o perfil da FCC, você sabe muito bem que eles trabalham 40% de análise textual e 60% de análise gramatical. E você só vai chegar à parte textual se dominar essa parte gramatical. E um assunto muito sinistro na FCC é a parte da transitividade verbal. E por que é tão sinistro na FCC? Porque eles abordam uma visão não ortodoxa. Como assim, Sidney? Existe a gramática tradicional, que a gente diz que é a gramática ortodoxa. E aí algumas bancas, geralmente as bancas maiores, gostam de trabalhar alguns aspectos que são divergentes dentro da gramática. E a FCC faz isso na parte de transitividade. Ela aborda, além da parte ortodoxa, uma parte não ortodoxa. E eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona já de cara aqui agora. Qual é o assunto mais sinistro que tem na língua portuguesa para qualquer tipo de candidato? É a análise sintática. E sabe por quê? Porque a análise não é meramente sintática. A análise é morfossintática. Não tem como eu olhar um camarada isolado e classificá-lo sintaticamente. Eu, na verdade, tenho que ver a quem esse termo está ligado morfologicamente, gramaticalmente, para aí sim conseguir classificar sintaticamente. Ou seja, não é só olhar para o termo, tem que ver a relação que ele tem com uma outra estrutura. E é por isso que em provas de concursos públicos é muito comum o camarada colocar um termo preposicionado, pois o termo preposicionado tem como base o objeto indireto. É assim que o aluno pensa, mas não é a verdade. Até porque o objeto indireto, ele só é objeto indireto se estiver ligado a um verbo transitivo indireto. Então, por exemplo, dentre as provas de concursos públicos, é muito comum colocar as opções objeto indireto e complemento nominal, porque os dois têm sempre preposições. Mas se o aluno entender que o objeto indireto está ligado a um verbo, e como eu acabei de dizer, não é qualquer verbo, é um verbo transitivo indireto, e o complemento nominal está ligado a um nome, já facilitou ou não facilitou a nossa vida? Facilitou. Então, se liga só. Se alguém perguntar a função sintática de qualquer termo na frase, a primeira coisa que você vai fazer é pensar no sistema SVC. O que é isso? É o principal sistema linguístico da língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Aí não importa se o camarada destacou alguma coisa no início, no meio ou no final da frase. A primeira coisa que você vai fazer é procurar pelo verbo. E por que pelo verbo? Porque o verbo é o elemento principal da análise sintática. Se não tiver verbo na estrutura, não tem análise sintática. É simples assim. Então, para haver uma análise sintática, é preciso ter o verbo. Você pode ver até pela própria estrutura do sistema SVC. S de sujeito, complemento, o C de complemento e o V de verbo. Então, é o cara que manda na análise morfossintática. Como é que eu vou encontrar o verbo? É aquele camarada que eu posso conjugar, que eu posso flexionar. Depois eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. E eu sempre vou perguntar quem ou o que.
Afinal de contas, o sujeito pode ser uma pessoa, mas pode ser uma coisa. Então, por isso eu pergunto quem ou o quê. E automaticamente, o que sobrar, o resto vai ser o nosso complemento. Na língua portuguesa, nós temos apenas 3 tipos de verbos: o verbo transitivo, o intransitivo e o de ligação. Por isso, eu só posso ter 3 tipos de complementos. Eu posso ter aquilo que nós chamamos de objeto, que pode ser direto ou indireto. Eu tenho a circunstância que eu vou tipificar através do adjunto adverbial. E também temos aqui uma característica que no final das contas será o nosso predicativo. E agora já vem uma reflexão muito importante. Se nós aqui estivéssemos estudando para uma gramática meramente tradicional, se você fosse encarar um concurso pela banca IBFC, AOCP, Sesgran Rio, VUNESP, Exatos e por aí vai, bancas tradicionalistas, neste momento agora, nós abriríamos um adendo, colocaríamos aqui a circunstância de localidade. E por quê? Porque para a gramática tradicional, quando um verbo pede uma preposição que indica localidade, ela, na verdade, faz ali uma situação de verbo intransitivo que pede um complemento adverbial, ou seja, um adjunto adverbial de lugar. É assim que funciona. Vou te dar exemplo agora, de cara. Cheguei ao curso. Cheguei ao curso. Quem chega, chega a algum lugar. Para a gramática tradicional, esse verbo é intransitivo e ao curso é um adjunto adverbial de lugar. Mas a FCC adota o dicionário de regência do Celso Pedro Luft. E para o Celso Pedro Luft, o verbo, quando exige preposição, é sempre classificado como verbo transitivo indireto. Não importa a essência dessa exigência, não importa como surgiu esta preposição. Ah, mas está indicando localidade. Não importa. Para a FCC, vai ser um objeto indireto. Então, na frase, cheguei ao curso, se você estivesse encarando um Instituto AOCP, AOCP, Sesgran Rio, VUNESP, Exatos, IBFC, estivesse fazendo um concurso para essas bancas, nesse momento você classificaria o verbo como verbo intransitivo e ao curso como adjunto adverbial de lugar. Para a FCC, verbo transitivo indireto e ao curso um objeto indireto. Então não importa, a preposição foi exigida, então é verbo transitivo indireto e o complemento vai ser um objeto indireto. Não analise mais nada, é assim que funciona para a FCC, pois é assim que funciona para o Celso Pedro Luft. E aí vamos começar a entender melhor essa estrutura. Eu já te disse de cara que é para você já ficar esperto, mas vamos entender melhor isso daqui. Ó. Nós temos 3 verbos. Três verbos. Nós temos o verbo transitivo, o intransitivo e o de ligação. Para a gramática, de forma geral, esses 2 primeiros verbos aqui, ó, o transitivo e o intransitivo, eles também são chamados de verbos nocionais. Por que esta reflexão? Porque em concurso público, hoje, você já sabe muito bem, o avaliador, ele não quer aquele candidato que saiba apenas identificar o que é um verbo transitivo e o que é um verbo intransitivo. Todo mundo já sabe. Ele quer um pouco mais. Ele quer saber se você tem a noção das outras nomenclaturas. Pois ele pode colocar assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta um verbo nocional. Putz,
O cara que não fez um preparatório, que só estudou na escola, jamais vai responder uma questão assim. Ele não sabe o que é um verbo nocional. Então, o que é um verbo nocional? É um verbo que me dá uma noção de ação. E é exatamente por isso que encabeça o predicado verbal. Agora, estes verbos, além de receberem essa classificação nocional, eles também podem ser chamados de verbos significativos. O que é isso? É um verbo que me dá um significado de ação, que me dá uma noção de ação, um sentido de ação. Então, no final das contas, é a mesma coisa. Já o verbo de ligação, a gente muito bem sabe que ele não pode ser chamado de verbo nocional por não indicar ação. Ele, na verdade, indica qualidade, atributo, característica. Então, ele na prova pode vir verbo de ligação, mas pode vir verbo não nocional, pode vir verbo não significativo, ou melhor ainda, pode ser que venha verbo relacional. E é por isso que ele encabeça o predicado nominal. Agora, no final das contas, nós queremos aqui, essa estrutura. Pois na escola você aprende que o verbo transitivo tem sentido incompleto e que o verbo intransitivo tem sentido completo. E nesse momento já começava um problema na cabeça da criança. É completo e incompleto em relação a quê? Em relação ao sentido de ação. Se eu chego com uma frase em que tem apenas o sujeito e o verbo e digo para você, você vai e me faz uma pergunta. Opa, se eu chego com uma frase que tem sujeito e verbo apenas e você me faz uma pergunta, é porque você não entendeu. Não entendeu o quê? A ação manifestada pelo verbo. Então, o fato de fazer uma pergunta já é a demonstração de que aquele verbo tem sentido incompleto, portanto, é transitivo e vai exigir um complemento verbal, que a gente vai chamar de objeto, seja ele direto, por não ter a preposição, ou indireto, por ter a preposição. Agora, se eu chego com uma frase que tem sujeito e verbo apenas, e você entende, o que você entendeu? A ação manifestada pelo verbo. Logo, aquele verbo tem sentido completo, vou classificá-lo como intransitivo, e isso significa que ele não pede nada. E para a FCC, isso é muito claro, é exatamente assim. Pediu alguma coisa, é transitivo. Não pediu, é intransitivo. Vamos ver como isso funciona na prática. O servidor comprou um carro. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? É procurar o verbo. Como eu sei que esse cara é o verbo? Eu sei porque eu posso conjugá-lo. Eu posso dizer eu compro, tu compras, ele compra e por aí vai. Não dá para fazer isso nem com carro, nem com servidor. Automaticamente eu vou perguntar a ele agora quem é o sujeito. Eu sempre pergunto quem ou o quê. Quem comprou um carro? O servidor. Então já tem o sujeito, já tem o verbo e só me resta o complemento. E aí, nesse momento eu vou pensar naquela tríade. Carro, funciona como característica? Não. Funciona como circunstância? Não. Funciona como um objeto. Então eu já sei que aqui eu tenho um tipo de objeto. E vocês vão perceber que na língua portuguesa tudo depende de contexto. Então, se o meu complemento é um objeto, o verbo é transitivo. Se o meu complemento é uma circunstância, é uma adjunta adverbial, o verbo vai ser intransitivo. Se o meu complemento for uma característica, o verbo vai ser de ligação. Agora, se o complemento é um objeto e o verbo é transitivo,
Eu preciso apenas saber que tipo de objeto nós estamos aqui utilizando. E para isso, eu dependo do verbo. E aí, nesse momento, se o verbo é transitivo, é aquele verbo que faz a chamada pergunta. E aí você pode fazer como você aprendeu provavelmente na escola. A mão direita é o verbo e a mão esquerda é o complemento caso exista. Então, ó, quem compra, compra alguma coisa. Opa, pediu um complemento, só que foi um complemento sem preposição. Portanto, eu tenho um verbo transitivo direto que vai pedir obrigatoriamente um objeto direto. Para você entender isso muito mais facilmente, talvez, já que agora você tem a base, a gente vai entender nas perguntas. Se eu chegasse para você e dissesse, o servidor comprou, você entenderia essa frase? Você ia falar, não, porra, legal. Sem contexto, impossível. Você me perguntaria o quê? Então, na hora em que você me faz uma pergunta, você demonstra que o verbo pede o complemento. E aí nessa pergunta, tem preposição? Não. Então significa que o complemento é um complemento sem preposição. Logo, é um objeto direto. Matamos a primeira estrutura. Vou colocar aqui a segunda. O servidor precisa de dinheiro. Mais uma vez eu vou procurar o verbo. Está aqui, ó. E depois vou perguntar a ele quem é o sujeito. Está aqui. E automaticamente o que vai sobrar é o nosso complemento. Pensa comigo, dinheiro não é característica nem circunstância. Dinheiro é um objeto. Logo, o verbo é transitivo. Agora, que tipo de objeto? O verbo vai me responder. E quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, ó, só para comparar. Quem compra, compra alguma coisa. E quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, além do complemento, o que apareceu ali no meio? Uma preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto que vai pedir um objeto indireto. Por que objeto direto? Por que objeto indireto? Aqui é um objeto direto porque ele está ligado diretamente ao verbo. Por isso, objeto direto. Agora aqui, este objeto, ele não está ligado diretamente ao verbo. Ele está ligado indiretamente ao verbo através da preposição. E se você quiser fazer a prova dos 9, vamos fazer aquela famosa perguntinha que a gente faz ao verbo quando não entende o contexto. Se eu chegasse para você do nada e dissesse o servidor precisa, você não entenderia. Você me perguntaria de quê? Então, ó, você me perguntaria de quê? Nesse momento, o fato de fazer uma pergunta comprova o fato de existir um objeto. E na pergunta, tem ou não tem preposição? Tem. Então, se tem preposição, significa que é um complemento com preposição, logo é um objeto indireto. Agora, vamos lá. Vamos colocar aqui mais uma frase. Mas para não ficar poluído, deixa eu apagar isso daqui para ficar bonitinho. O servidor deu uma caneta para o chefe. Nesse momento, se eu chegasse para você do nada e dissesse apenas o servidor deu, o que você faria? Você me perguntaria o quê? Eu diria uma caneta. Você ficaria satisfeito? Não, você me perguntaria para quem. Então isso mostra que o verbo dar nesse contexto, ele é aquilo que nós chamamos de verbo bitransitivo. O que é um verbo bitransitivo? É o verbo que pede dois complementos. Logo eu vou classificá-lo como verbo transitivo direto e indireto. Aí olha só o resumo da ópera. Quando eu disse a você o servidor comprou, você me perguntou o que
eu disse um carro e você ficou satisfeito. Então isso mostra que o verbo transitivo direto só pede apenas um complemento. Só que é um complemento sem preposição, portanto, um objeto direto. Quando eu disse a você, o servidor precisa, você me perguntou de quê? Eu disse de dinheiro e você também ficou satisfeito. Isso mostra que o verbo transitivo indireto pede apenas um complemento. Só que agora é um complemento com preposição, portanto, um objeto indireto. Então, verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto só pedem um complemento. Agora, quando eu disse a você, o servidor deu, você me perguntou o quê? Eu disse uma caneta e ainda assim você me perguntou para quem. Então, isso mostra de fato que nesse contexto o verbo dar exigiu dois complementos. Só que um complemento vai ser sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto, e outro complemento será com preposição, que eu vou chamar de objeto indireto. Agora, detalhe importante. Importa a ordem dos objetos? Não. Tanto faz quem vai aparecer primeiro, se é o direto ou o indireto. Agora, o que eu jamais posso ter? Eu jamais posso ter aqui dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. E por quê? Porque o nome do verbo é transitivo direto e indireto. Então, obrigatoriamente, tem que ter um complemento sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto, e um outro complemento com preposição, que eu vou chamar de objeto indireto. Agora, um desafio que eu vou lançar para você em casa, ó. O servidor comeu do bolo. Nesse momento, peço a função sintática do termo do bolo. E aí? O que eu vou fazer? Muito candidato já sairia respondendo objeto indireto, pois procuraria primeiro o verbo, acharia o sujeito e o resto seria o complemento. Bolo não é característica nem circunstância. Bolo notoriamente é um objeto. Ao perceber a inserção da preposição, o candidato provavelmente diria objeto indireto, só que não é um objeto indireto porque tem preposição. A análise não é sintática, a análise é morfossintática. Então, na frase, o servidor comprou um carro não é objeto direto só porque não tem a preposição. Na verdade, é um objeto direto porque está ligado a um verbo transitivo direto. Até porque servidor não tem preposição e funciona como sujeito e não como objeto. Quando eu disse a você, o servidor precisa de dinheiro, o termo de dinheiro não foi um objeto indireto só porque tem a preposição. Na verdade, é um objeto indireto porque está ligado a um verbo transitivo indireto. Agora aqui, o termo do bolo está ligado a quem? A comeu. E nesse contexto não adianta. Quem come, come alguma coisa. Então eu tenho um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, o que obrigatoriamente ele vai pedir? Um objeto direto. Ah, Sidney, mas tem preposição. Então o objeto direto preposicionado. Preposicionado. Mas Sidney, e aí, como é que fica? Pô, eu tenho um termo com preposição que é objeto indireto e um termo com preposição que vai ser objeto direto preposicionado. Ah, isso é muito difícil. Não é. É tranquilo. É só questão de exigência, de obrigatoriedade. Quando eu disse o servidor precisa de dinheiro, tem como tirar a preposição? Tem como simplesmente dizer o servidor precisa de dinheiro? Não, pois naquele contexto, quem precisa de alguma coisa. Foi uma preposição exigida pelo verbo. Logo, eu posso concluir que é uma preposição obrigatória. Agora, quando eu digo, o servidor comeu do bolo, tem ou não tem como eu tirar a preposição e falar o servidor comeu o bolo? Tem. Então, se tem como eu retirar a preposição, significa que essa preposição não foi exigida pelo verbo. Não foi exigida pelo verbo. Ela é, portanto, uma preposição facultativa. Mas se ela é facultativa,
Por que raios eu a coloquei, então, aqui especificamente para evitar uma ambiguidade? Pois se eu disser o servidor comeu o bolo, significa que ele comeu o bolo todo. E se eu falar que o servidor comeu do bolo, significa que ele comeu um pedaço, uma fatia do bolo. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ampliar o conhecimento sobre esta estrutura. Se o cara quiser derrubar o candidato que não fez preparatório, na prova ele vai colocar a opção objeto direto preposicionado. Mas se ele quiser derrubar você que está estudando para concurso, ele vai colocar apenas objeto direto. Pois aí ele não vai testar apenas o teu conhecimento, ele vai testar também a sua atenção. Então você tem que saber que isso pode ser chamado apenas de objeto direto. Afinal de contas, é um objeto direto. Ah, mas tem preposição. O objeto direto preposicionado. Ele pode estender isso para outras coisas? Pode. Ele pode trabalhar em cima da classificação da preposição. Se você já fez um módulo de teoria, você já aprendeu que a preposição ela pode ter uma classificação com valores que indicam atividades semânticas também. Eu posso ter a tal preposição relacional e a tal preposição nocional. O que é um termo relacional? É um termo que relaciona um elemento ao outro. O que é um termo nocional? É um termo que me dá uma noção, um sentido de alguma coisa. Então, quando eu tenho uma preposição que é obrigatória, ela é esvaziada de sentido. Logo, eu digo que é uma preposição relacional. Agora, quando eu tenho uma preposição que não é obrigatória, ela tem algum sentido ali. E aí eu vou acabar dizendo que ela é uma preposição nocional. Quando eu disse o servidor precisa de dinheiro, essa preposição não foi exigida pelo verbo? Ela não é uma preposição obrigatória? Então eu vou dizer que é uma preposição relacional. Ela está ali apenas para relacionar o objeto ao verbo, o verbo ao objeto. Então, eu posso encontrar preposições relacionais no objeto indireto e no complemento nominal. Já a preposição nocional, ela vai me dar uma noção de alguma coisa. E é por isso que eu posso encontrá-la no adjunto adverbial, no adjunto adnominal, e eu ainda posso encontrá-la no objeto direto preposicionado. Afinal de contas, essa preposição aqui serviu para indicar um valor semântico partitivo, que foi parte do bolo. Agora, o avaliador, ele pode estender essa questão para uma questão de base apenas morfológica. Ele poderia pegar o servidor comeu do bolo, destacar o termo do bolo e perguntar quantas classes gramaticais tem ali. Colocaria as seguintes opções: 1, 2, 3 ou 4. E aí? Muito candidato marcaria 2, pois pensaria em preposição e substantivo, mas o gabarito é 3. Afinal de contas, eu tenho aqui bolo, que é sim um substantivo e núcleo deste objeto direto, até porque o substantivo vai ser núcleo de qualquer estrutura nominal. Já esse do é a contração da preposição de mais o artigo o. Então aqui eu tenho 3 classes gramaticais. Eu tenho a preposição de, o artigo o e o substantivo bolo. Com isso, nós acabamos de entender o verbo transitivo, seja ele direto ou indireto, e pegadinhas com o tal objeto direto preposicionado. É uma preposição que aparece, mas não necessariamente exigida pelo verbo. Até aí foi. Então vamos adiante para entendermos a questão do verbo intransitivo. Eu coloco assim, ó. Os pássaros voam rapidamente. Se eu chegar para você e disser apenas os pássaros voam,
Você vai entender ou vai me perguntar alguma coisa? Ora, você vai entender. Até porque tudo aquilo que a gente utiliza de linguagem remete a significado e significante. Então a gente vai criando filmes na nossa cabeça. Quando eu digo a você, os pássaros voam, em milésimos de segundos passa a imagem dos pássaros voando na sua cabeça. Então você entende a ação manifestada pelo verbo. Logo, é um verbo que possui sentido completo e eu vou classificá-lo como verbo intransitivo. Ah, mas tem algo mais ali. Se eu dissesse apenas os pássaros voam, beleza, eu ia conseguir classificar como verbo intransitivo. Mas tenho rapidamente, isso me confunde. Então vamos lá. Primeiro que eu já entendi a ação manifestada pelo verbo. Segundo, ao olhar para o complemento, eu percebo que aquele complemento não é uma característica, eu percebo que aquele complemento não é um objeto, eu percebo que aquele complemento é uma circunstância. Uma circunstância de quê? De modo, pois é o modo como os pássaros voam. Então, de fato, eu tenho aqui um adjunto adverbial de modo e o verbo só pode ser intransitivo. Olha uma outra situação. O servidor morreu de câncer. Nesse momento, se eu chegasse para você do nada e falasse o servidor morreu, você iria entender ou iria me fazer uma pergunta? Você iria entender. Eu não entendi não, eu ia perguntar de quê? Não, cuidado, pois nesse momento você pode cair numa pegadinha. Se você cismar que quem morre obrigatoriamente morre de alguma coisa, o avaliador vai te estrepar, porque ele vai classificar como verbo transitivo indireto e o de câncer como objeto indireto, e você vai falar, é isso aí, quem morre, morre de alguma coisa. Quando, na verdade, quem morre, simplesmente morre. É o suficiente para entender que o cara está o quê? Morto, e não mais vivo. Portanto, o verbo tem sentido completo. Não estou aceitando. Imagina o seguinte, imagina eu chegando aqui, sofrendo, tristonho, chorando, cabisbaixo. E aí você me pergunta, putz, o que houve, Sidney? Aí eu digo assim, o Pedro morreu. Levando em consideração que o Pedro é meu irmão. O Pedro morreu. Nesse momento, você vai me perguntar de quê? Se você falar que sim, eu vou dizer que você, além de fofoqueiro, é mal educado. Faz isso não é a hora. Você pode até estar se coçando para saber a causa da morte, mas não é a hora de perguntar. Seria indelicadeza. E olha só, a causa da morte. Então aqui não funciona como um objeto, aqui funciona como uma circunstância de causa. Então eu já matei que o verbo é intransitivo e de câncer vai ser um adjunto adverbial de causa. Mas eu estou achando estranho isso daí. Vamos melhorar. O que é um objeto? Na estrutura que existe uma ação, e somente com esta possibilidade de ação, eu vou conseguir pensar num objeto, eu vou pensar da seguinte forma. Para cada ação que eu pratico, vai ter sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. E quem sofre o alvo da ação? É o objeto. Então, se eu bato aqui no quadro, quem praticou a ação de bater? Eu, Sidney. Quem sofreu a ação de apanhar? O quadro. Quando eu digo o servidor comprou um carro, quem praticou a ação de comprar? O servidor. Quem sofreu a ação de ser comprado? O carro. E sofreu a ação de quem? Do servidor. Quando eu disse Sidney bateu no quadro, quem praticou a ação fui eu. Quem sofreu a ação foi o quadro. Mas sofreu a ação de quem? Do Sidney. Agora aqui. O servidor morreu de câncer. Quem praticou a ação de morrer? O servidor. De câncer sofreu alguma ação do servidor? Não. Nós apenas indicamos uma circunstância. Os pássaros voam rapidamente. Quem praticou a ação de voar? Os pássaros. Rapidamente, por um acaso, sofreu alguma ação dos servidores? Dos pássaros? Não, né? Apenas indiquei uma circunstância. Aí agora vem uma estrutura que você vai marcar assim, um asterisco. Não é asterístico não, tá? É asterisco.
E aí, nesse momento, você vai colocar assim, ó. O servidor mora em Botafogo. Olha como é perigosa essa frase. Ela pode ter uma classificação para uma banca e outra classificação para outra banca. Se eu chegar para você do nada e falar o servidor mora, você vai entender? Não, você vai me perguntar onde. E é isso que você vai gravar. Se para esta frase você fez uma pergunta, significa que para FCC o resultado da resposta será um objeto. Então a gente responde em Botafogo. É ou não é? Se fosse uma banca tradicionalista como a Sesgran Rio da vida, eu classificaria esse verbo como um verbo intransitivo e em Botafogo como adjunto adverbial de lugar. Para a FCC, já que o verbo fez uma pergunta, ele será o verbo transitivo. Como complemento, possui uma preposição, afinal de contas, quem mora, mora em algum lugar. Eu vou ter um verbo transitivo indireto e aqui um objeto indireto. É assim que funciona. Caramba, mas eu posso cair em alguma pegadinha? Posso cair? Vamos lá. Vou fazer um adendo para vocês. O CESP, por exemplo, adota o dicionário de regência do Celso Pedro Luft em alguns verbos, em algumas questões de regência, mas nunca fez o que a FCC faz. E é por isso que a gente sabe essa pegadinha da FCC. A FCC poderia fazer assim, ó. Olha só a maldade que o cara poderia fazer na tua prova. Olha a maldade. O servidor mora em Botafogo. Destacaria o verbo morar. Ponto. Dentre as opções abaixo, vou botar aqui só A e B logo. Ele pediria para você assinalar aquela que apresentasse o verbo que tem o mesmo tipo de complemento do verbo destacado, ou que tem a mesma classificação do verbo destacado. Aí o cara vai e coloca assim, ó. Os pássaros voam rapidamente e o servidor precisa de dinheiro. Olha que questão maldosa hoje em dia nas provas de concursos públicos. Para Sesgran Rio, IBFC, Exatos, VUNESP, essas bancas todas tradicionalistas, a resposta seria facilmente letra A, pois ali eu teria um verbo intransitivo e um adjunto adverbial de lugar, funcionando como um complemento circunstancial, como um complemento adverbial. Logo, o gabarito seria letra A. Mas, para FCC, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto, aqui um objeto indireto, logo o gabarito em questão vai ser, na verdade, a letra B, pois eu terei um verbo transitivo indireto e aqui um objeto indireto. Caramba, Sidney, eu acho isso de uma supina cretinice eu ter que estudar a visão tradicional e ainda a visão não tradicional. E é por isso que eu hoje faço parte de um grupo. Na época, Fernando Pestana, autor de A Gramática, meu parceiro há muitos anos, ele perguntou se daria certo, eu falei, dá certo sim, vamos juntar, vamos convidar outros professores, e convidamos, assim, os principais professores de língua portuguesa do concurso público para formar um grupo e fazer um dossiê
contra isso aqui. A gente preparou um dossiê com questões que as bancas deveriam ter anulado e simplesmente não anularam, porque não quiseram. E aí a gente pede, provavelmente a gente vai conseguir um dia, quem sabe, com a adesão dos alunos, com o auxílio, nós pedimos duas coisas. Ou que a banca coloque uma bibliografia, porque aí você sabe o que você está estudando. Mas olha só, tem divergência entre os gramáticos, esse assunto aqui. Mas não importa, a banca colocou bibliografia. Então, se a banca colocou Bechara, você vai ter que responder como Bechara pensa. Se a banca colocou o Celso Cunha, você vai ter que responder como o Celso Cunha pensa. É assim. Ou, se a banca não quiser colocar uma bibliografia, que jamais, ouça bem, jamais trabalhe um assunto polêmico, um assunto que provoque divergência. Então, por exemplo, hoje em dia, as bancas não colocam a bibliografia. Se a banca não coloca bibliografia, uma questão como essa da FCC deveria ser anulada. Porque se ela botar como verbo transitivo indireto, essa frase aqui, ela vai de encontro ao que ensina a gramática tradicional. É uma visão não ortodoxa. Então já é a justificativa para ser anulada. Eu quero colocar uma questão assim, eu quero que diga que é verbo transitivo indireto. Então coloque lá na bibliografia Dicionário de Regência do Celso Pedro Luft. Tem que fazer isso. Caso contrário, é sacanagem com o aluno. Então, o grupo do Bigode, que é um grupo dos professores de língua portuguesa do concurso público, tenta hoje extinguir esse tipo de ação das bancas. Mas, enquanto a gente não consegue, você tem que saber o perfil da banca. Mas, Sidney, como você sabe o perfil da banca se não tem a bibliografia? Porque eu já fiz 500 mil questões da banca. Não só eu, os outros professores de língua portuguesa também. E aí a gente acaba descobrindo pelo gabarito que eles dão. Afinal de contas, se o cara desse o gabarito letra A aqui, visão tradicional. Deu letra B. Caramba, é visão não tradicional. Quem é que fala isso? Celso Pedro Luft. Então eles abordam a visão do Celso Pedro Luft. É assim que a gente avalia e é assim que a gente conhece o perfil de uma banca. Aí continuando aqui, olha a próxima frase. O servidor está feliz. Neste momento, pensa aqui, tem o verbo, o sujeito e feliz é o nosso complemento. Feliz não é um objeto, não é uma circunstância, é uma característica. Então eu tenho um verbo de ligação e aqui um predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando o servidor que é o nosso sujeito. Então fique ligado que a FCC pode querer te derrubar com aquela questão do adjunto adverbial de lugar para a gramática tradicional, mas que para a FCC seria um objeto indireto. E aí vamos cair para a questão agora e vocês vão perceber que ela faz uma outra coisinha de supina cretinice também. Quando o cara pede para você analisar uma estrutura sintática, qual é a ordem direta da língua? Sujeito, verbo e complemento. Se a banca colocar na ordem direta, ela facilita a tua vida, pois basta olhar para quem está antes do verbo, para quem está depois do verbo. Quando a banca começa a fazer inversões, isso dificulta a nossa vida. Então, por isso, a primeira coisa que você tem que fazer é sempre procurar o verbo. Então, vamos lá. Olha aqui. Suspensa a sessão, começaram as homenagens. O segmento grifado exerce na frase acima a mesma função sintática que o segmento também grifado em. O candidato desatento vai pensar, verbo transitivo direto, as homenagens, objeto direto. Começaram, alguém começou
Alguém começou. E começaram o quê? Começaram as homenagens. Mas, gente, vamos lá. Suspensa a ascensão. Terminada a sessão. Você observa que aqui a gente tem uma estrutura adverbial de tempo, que foi inclusive deslocada, pois uma estrutura adverbial de tempo fica no final da estrutura. Essa vírgula serve até como justificativa para essa estrutura que foi deslocada. Mas deixa isso para lá, que isso é para um outro momento. Inclusive a FCC adota de forma divergente também o que a maioria das bancas tem para um adjunto adverbial deslocado nessas concepções de pontuação. Mas deixa isso para lá, isso é para um outro momento. Aqui eu tenho o verbo, não tenho? Quando eu encontro um verbo e eu quero saber qual é o seu sujeito, eu pergunto apenas quem? Quem começou? Não é isso que eu faço. Eu pergunto quem ou o que. O que começou? As homenagens. Coloca na ordem direta. As homenagens começaram. Suspensa a sessão, as homenagens começaram. Então aqui eu tenho as homenagens funcionando como sujeito. E o verbo é um verbo intransitivo. As homenagens começaram. Pronto, acabou. É o suficiente para entender a essência do verbo, inclusive. Aí, nesse momento, dentre as opções abaixo, o que eu vou procurar? Vou procurar um sujeito. Você vai procurar um sujeito. O candidato desatento vai procurar um objeto direto. Olha a letra A. As comunicações se arrastavam a passo de cágado. Esse a passo de cágado não é a circunstância de tempo, é um adjunto adverbial de tempo. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Não é o meu gabarito. Letra B. O Brig chegou a Marsella com um morto a bordo. Olha o verbo aqui. Quem foi que chegou? O que chegou? O Brig, que é um barco. Se isso aqui é a resposta para a pergunta que eu fiz ao verbo, significa que aqui é um sujeito. Logo, já é o meu gabarito. Gabarito da questão 1, letra B de bola. Mas, por curiosidade, vamos olhar as outras opções. Letra C. Ao ler o seu necrológio no jornal outro dia. O verbo ler. Quem lê, lê alguma coisa. Lê o quê? O seu necrológio. Funciona como objeto direto. O candidato desatento, nesse momento, marcaria como gabarito letra C. Muito cuidado, muito cuidado. Letra D. Terá sido devorado pelos tubarões. Você pode ver que aqui a gente tem uma estrutura de voz passiva. Alguém foi devorado pelos tubarões. Esse alguém vai funcionar como um sujeito paciente e pelos tubarões vai funcionar como um agente da passiva. Num outro momento da aula, que a gente vai reservando etapa por etapa, nós vamos estudar com mais calma essa concepção de voz verbal para entender melhor o que é um sujeito paciente e o que é um agente da passiva. Mas aqui é um agente da passiva. E na letra E, depois de 2 meses depois, chegou o desmentido. O desmentido chegou 2 meses depois. Pode ver que o desmentido aqui seria o sujeito do verbo chegar. E 2 meses depois seria, na verdade, um adjunto adverbial de tempo. Então, galera, aqui, neste momento, o gabarito, sem sombra de dúvidas, é a letra B de bola. Pode marcar aí. Vamos para a questão 2. Questão 2 está assim, ó. No trecho, havia o Poço das Pedras, lá para as bandas da paciência. Punham-se os animais dentro d'água e ficávamos nos banhos, nos cangapés. Os elementos sublinhados têm, respectivamente, a mesma função que os sublinhados em. Cara, a banca é maldosa. O candidato desavisado vai pensar assim: havia o Poço das Pedras? Então
pô, tá indicando que aquilo dali é o elemento relacionado àquele verbo, então é um sujeito. Punham-se os animais, alguém tinha que colocar, alguém tinha que pôr aquele animal ali, então está funcionando como objeto direto. Putz, é aí que você derrapa. Vamos lá. O que eu tenho que fazer para encontrar o sujeito? Eu tenho que encontrar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito. Mas que verbo apareceu aqui? O verbo haver. E você que estuda para concurso, afinal de contas, se você está fazendo a aula de revisão, é porque você já estudou para concurso, ou comigo ou com outro professor. Você sabe que o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é aquilo que a gente chama de verbo impessoal. E o que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem uma pessoa para concordar, portanto não tem sujeito. É um verbo que vai caracterizar uma oração sem sujeito. Então eu coloco aqui, havia pessoas na festa. Essa estrutura, para o falante comum da língua portuguesa, é tão estranha que numa turma presencial, vamos pegar uma turma presencial de alunos que estão há muito tempo sem estudar. É muito comum um aluno falar assim para mim: professor, o correto aí não seria haviam pessoas na festa? Pois o falante comum da língua, ele faz o quê? Ele pega o verbo e concorda com o referente. Se o referente aqui está no plural, ora, o verbo vai ficar no plural. Pois essa é uma das principais regras de concordância verbal. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Se a estrutura aqui está no plural, verbo no plural. Então é muito comum você encontrar pessoas dizendo haviam pessoas na festa. Mas você que estuda para concurso, sabe que o verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer é um verbo impessoal, caracteriza, portanto, a oração sem sujeito. Tanto que essa frase toda aqui, ela é apenas um predicado. Agora, quando isso ocorre, o verbo haver é classificado como verbo transitivo direto. E o elemento relacionado a ele funciona como objeto direto. O na festa aqui, você bem sabe que vai ser um adjunto adverbial de lugar. E olha só que parada interessante. Mesmo que não tenha uma ação notória, eu não acabei de classificar como verbo transitivo? Tudo isso é ou não é um predicado? É um predicado. Mas que verbo a gente tem aqui? Verbo transitivo direto. Ora, então predicado verbal. Até aí foi. Aí olha só uma perguntinha que eu vou te fazer. Eu poderia tirar o verbo haver e colocar o verbo existir? Eu poderia. É o mesmo sentido, é a mesma essência. Mas eu não poderia fazer isso aqui, Existia pessoas na festa. Isso eu não poderia. E por quê? Porque somente o haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer é verbo impessoal. Se eu utilizar o existir, o ocorrer e o acontecer, eles são verbos pessoais. Isso significa que ao utilizá-los, haverá sujeito. Então, pessoas não está relacionado ao verbo existir. Então, aqui, pessoas vai funcionar como sujeito e o verbo existir vai ter que ficar no plural. Existiam pessoas na festa. Para classificar o verbo existir, vai ser um pouquinho diferente do verbo haver. Afinal de contas, quem existe simplesmente existe. Então aqui eu vou ter um verbo intransitivo e o na festa vai continuar sendo um adjunto adverbial de lugar. Opa! Então já matei a maldade da questão. Voltando aqui para a nossa questão, você vai perceber que o primeiro trecho que eu vou avaliar já vai ser um objeto direto, pois o verbo haver no sentido de existir é verbo transitivo direto e o elemento relacionado a ele é um objeto direto. Pronto, e acabou. Agora, vamos continuar analisando o enunciado. Olhando aqui o enunciado, você vai perceber
que você tem um verbo transitivo direto mais um pronome ser. E aí é que está a maldade. Por o verbo ser transitivo direto, o aluno acha que o complemento ali vai ser um objeto direto. E não é bem assim. Quando eu tenho um verbo mais um pronome ser, eu tenho que saber a classificação desse verbo. Se for um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo direto e indireto, isso por causa do direto, mais um pronome ser, o que vai ter aqui? Eu terei uma PA, que é uma partícula apassivadora. E para que serve a partícula apassivadora? Serve para indicar a passividade de um sujeito. Então significa que aqui eu terei um sujeito paciente. Agora, e se forem outros verbos? Se for o verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo, o verbo de ligação, ou até mesmo o verbo transitivo direto, mais o objeto direto preposicionado, mais o pronome ser, aí eu terei uma partícula de indeterminação do sujeito. Neste momento, se a PA indica a passividade do sujeito, o PES, que é a partícula de indeterminação, serve para mostrar que o sujeito é indeterminado. Isso, inclusive, serve para mostrar que aqui eu vou ter que concordar e aqui não. Então, quando eu tenho um sujeito, o verbo não tem que concordar com o núcleo desse sujeito. Se o núcleo do sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo do sujeito estiver no plural, o verbo fica no plural. Eu terei um exemplo de voz passiva sintética, que, na hora em que formos abordar a parte de vozes verbais, a gente aprofunda um pouco mais. Mas é só já para você ficar ligado na malícia e perceber como tudo está misturado nas questões. Já aqui, o sujeito não é indeterminado, com quem que o verbo vai concordar? É por isso que aqui o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, quando você lê lá na gramática que o verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome ser caracteriza um sujeito indeterminado, não é qualquer verbo, são estes verbos aqui. Aí, voltando para a nossa questão, você vai perceber que ele colocou aí o verbo por. Punham-se. Inclusive, por aparecer a desinência NHA, uma desinência extremamente cobrada pela FCC, você vai perceber que estamos diante de um pretérito imperfeito do indicativo. Verbos por, ter e vir tem a desinência NHA para mostrar isso. Pretérito imperfeito indicativo, que é um tempo verbal no passado, que indica um hábito, uma rotina, um processo contínuo. É o famoso passado inacabado. Só que o verbo aqui é um verbo transitivo direto. Quem punha, punha alguma coisa. O problema é que ele apareceu acompanhado do pronome ser. E verbo transitivo direto mais pronome ser faz com que esse pronome seja uma PA. Portanto, uma partícula passivadora. E se é uma partícula passivadora, significa que os animais vai funcionar como sujeito. É assim que deve ser. Então, nesse momento, qual é a primeira coisa que eu estou procurando? Um objeto direto. Qual é a segunda coisa que eu estou procurando? Um sujeito. Então, vamos para a letra A, já que ele pede respectivamente. Letra A. Os marizeiros e as engazeiras apertavam as duas margens. Nesse momento, eu tenho aqui o sujeito e aqui eu tenho o objeto direto. Então, muito cuidado, porque é o contrário. Primeiro é o objeto direto e depois é o sujeito. Aqui ele fez primeiro o sujeito, depois o objeto direto. Letra B. Amarravam a canoa. Opa, que alguém amarrava eu sei, mas quem é que amarrava? Aqui vai funcionar como um sujeito indeterminado. Provavelmente tinha um texto para dizer que eram os marizeiros e as engazeiras. Então, seria um sujeito. Os marizeiros amarravam a canoa.
E aí, nesse momento, quem amarra alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e a canoa, um objeto direto. Opa, a princípio, está na sequência que eu estou procurando. Depois, que Zé Guedes manobrava. Quem é que manobrava? Zé Guedes. Opa, sujeito. Então, primeiro objeto direto, depois sujeito, assim como no enunciado, gabarito, letra B de bola. Mas a título de curiosidade, a gente olha as outras estruturas. Letra C. Escondia-me no fundo da canoa. Nesse contexto, quem se esconde em algum lugar, não é? Então, escondia-me no fundo da canoa. Esse me vai funcionar como sujeito e esse no fundo da canoa funcionaria para a gramática tradicional como adjunta adverbial de lugar. E quem se esconde, em algum lugar, vai funcionar como verbo transitivo indireto, e no fundo da canoa, tudo isso vai funcionar como objeto indireto para a FCC, que adota o dicionário de regência do Celso Pedro Luft. Mas sequer o cara destacou a estrutura toda. Ele destacou apenas o no fundo da canoa. Já é um indício de que não está destacando a estrutura correta. Então, a gente já até pula. Depois, tiravam as cangalhas. Então, as cangalhas, de fato, é um objeto direto. Então, a princípio, poderia ser nossa resposta. Só que aí depois ele coloca assim, enquanto os canoeiros remavam a toda força. Esse a toda força vai ser uma adjunta adverbial de modo. Pois quando eu digo os canoeiros remavam, você não consegue imaginar o cara remando? Pá! Então, remando assim, né? Remando, já que é canoa, né? Remando assim. Então, é um verbo intransitivo. E o a toda força vai ser uma adjunta adverbial de modo. Então, não é a nossa resposta. E aqui, na letra E, o cara já começa Ricardo desatou, Ricardo funcionando como sujeito, não tem como. Logo, o gabarito de fato da questão 2 vai ser a letra B de bola, objeto direto e sujeito. Questão 3. Mesma pegada, Pixinguinha incorporou elementos brasileiros às técnicas de orquestração. No enunciado está tranquilo. Ele diz assim depois, o verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grefado acima está em. Vamos lá. Eu tenho aqui o verbo, Pixinguinha é o sujeito. Nesse contexto, quem incorpora alguma coisa a outra. Eu vou ter um verbo transitivo direto e indireto. Elementos brasileiros vai funcionar como objeto direto. E as técnicas de orquestração vai funcionar como objeto indireto. Até aí tudo bem. Então, agora, basta procurar um verbo que seja transitivo direto e indireto. Letra A. As orquestras dos teatros de revista também foram fundamentais para a formação dele como arranjador. Eu tenho aqui o verbo ser. Foram. E fundamentais é uma característica. Então, eu tenho um verbo de ligação e fundamentais vai funcionar como um predicativo do sujeito. Mas e para a formação dele como arranjador? Foi nessa hora aí que eu fiquei meio bolado, Sidney. Você pode ver que essa estrutura para a formação dele como arranjador está relacionada à palavra fundamentais, que é gramaticalmente um adjetivo. E se está ligado a um adjetivo, significa que aqui eu tenho um complemento nominal. Daqui a pouco eu vou até falar um pouquinho melhor sobre isso. Afinal de contas, o camarada poderia ter destacado uma estrutura como essa e pedido para você assinalar dentre as opções abaixo qual aquela que tivesse o mesmo valor sintático. E aí, muito candidato procuraria o quê? Um objeto indireto, por ser uma estrutura com preposição. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Agora, a letra B. O brasileiro jamais produziu um músico dessa envergadura. Nesse contexto, quem produz alguém ou alguma coisa. Aqui, no caso, produziu o quê? Um músico popular dessa envergadura. Eu tenho um verbo transitivo direto, mas eu estou procurando um verbo transitivo direto e indireto. Letra C.
Letra C. Ele divide com o neto de Pixinguinha, Marcelo Viana, a direção musical da exposição. Quem é que divide? Ele, sujeito e verbo. Nesse contexto, quem divide alguma coisa com alguém. Divide o quê? A direção musical da exposição. Isso é o objeto direto. Com quem? Com o neto de Pixinguinha. Isso é o objeto indireto. O Marcelo Viana aqui está servindo para explicar quem é o neto de Pixinguinha. Vai funcionar como um aposto explicativo. Só que o aposto, segundo uma boa parcela dos gramáticos, faz a função do termo ao qual ele se refere. Então é como se eu dissesse que tudo isso aqui de fato está dentro do objeto indireto. Então o objeto direto seria a direção musical da exposição e o objeto indireto todo seria com o neto de Pixinguinha, Marcelo Viana. Isoladamente, eu digo que Marcelo Viana é um aposto explicativo, mas dentro do universo do objeto indireto, ele também está inserido. Então, nesse momento, acabamos de achar um verbo transitivo direto e indireto. Mas, a título de curiosidade, a gente dá uma olhada nas outras opções. Letra D. O som do choro preenchia todos os espaços. Nesse contexto, quem preenche alguma coisa, verbo transitivo direto. Letra E. Na imagem desbotada, ele impunha um cavaquinho. O verbo aqui vai funcionar como o verbo transitivo direto. Ele impunha o quê? Um cavaquinho. Agora, para ficar bonito, já que a gente está fazendo uma revisão legal aqui, e esse tipo de questão nem sempre trabalha apenas o sujeito, ou o objeto direto, ou objeto indireto, por vezes pode trabalhar também um complemento nominal, ou um adjunto adnominal, e é bom você ficar ligado nisso. Qual é a diferença do complemento nominal para o adjunto adnominal? Conceitualmente falando, o que é um complemento nominal? É aquilo que completa o sentido do nome. Portanto, o complemento nominal sempre terá uma preposição. Já o adjunto adnominal, como diz o próprio termo, ele apenas estará junto do nome, acompanhando o nome. É um termo satélite. Pode ser que tenha a preposição, mas pode ser que também não tenha. Então, para a gente entender isso aqui bem, a gente tem que entender um quadrinho. Quando a gente fala em nome na língua portuguesa, óbvio que a gente pensa primeiro no substantivo, mas eu tenho três instâncias: o adjetivo, o advérbio e o substantivo, que de cara aqui a gente já vai ter um probleminha. Eu vou colocar concreto e vou colocar abstrato. Vou inclusive colocar duas vezes, pois nós teremos duas situações. Só que de cara a gente precisa definir a diferença de substantivo concreto para abstrato. Fada, por exemplo, é concreto ou é abstrato. Gnomo é concreto ou é abstrato. Deus é concreto ou é abstrato. Tudo o que eu acabei de falar aqui agora é concreto. Pois substantivo concreto não é só aquilo que eu posso pegar, é aquilo que eu posso pegar, imaginar e criar, porque eu posso tornar palpável. Por exemplo, eu posso ou não posso fazer um desenho de uma fada? Posso. Então é concreto. Então a sininho do Peter Pan é tão concreta quanto esta mesa aqui, ó. Mesma forma. Aí nesse momento vocês vão perceber que a análise também é morfossintática. E a banca adora cobrar isso. Adora esse entendimento de análise morfossintática. Então lembra do tal do objeto direto? Ele não era um objeto direto do nada. Ele era um objeto direto porque estava ligado a um verbo transitivo direto. Lembra que existia o objeto indireto? Mas ele existia do nada? Não, ele existia porque estava ligado a um verbo transitivo indireto. Então aqui, como os elementos estarão ligados a nomes, eles jamais serão objetos. Se está ligado a nome, ou vai ser complemento nominal, ou adjunto adnominal. Olha só a análise morfossintática. Estou avaliando o camarada que está aqui. Percebi que ele está ligado gramaticalmente, morfologicamente a um adjetivo. Ele sempre vai ser um complemento nominal. Estou avaliando o camarada que está aqui e percebi que ele está ligado a um advérbio. Ele sempre será um complemento nominal. Estou avaliando um camarada que está aqui e percebi que ele está ligado a um substantivo concreto. Agora eu vou classificar como adjunto adnominal. Então, até o momento, nós não tivemos nenhum problema. Está ligado a adjetivo ou advérbio, complemento nominal. Está
está ligado a substantivo concreto, adjunta de nominal. É só olhar a classe gramatical e classificar sintaticamente. O perigo mora aqui, ó, no substantivo abstrato, pois ao perceber que um elemento está ligado a um substantivo abstrato, eu posso ter duas análises. Eu posso ter um adjunto adnominal ou um complemento nominal. E por que eu posso ter duas análises? Simples. O substantivo abstrato, ele tem força de verbo. É assim que funciona. Substantivo concreto é aquele que eu posso pegar, imaginar e criar. Para ser substantivo abstrato, das duas, uma. Ou é um sentimento, ódio, amor, medo, paixão, ou é um substantivo com força de verbo. Como assim? Eu digo a filmagem da aula ficou perfeita. A palavra filmagem não é verbo, mas faz você pensar em verbo, pois faz você pensar no ato de filmar. Portanto, é um substantivo abstrato. Então, se essa essência da ação é inerente ao substantivo abstrato, não tem como eu classificar de cara, porque eu vou ter que voltar ao termo destacado para ver se ele está praticando a ação ou sofrendo a ação. Se ele estiver praticando a ação, ele será um termo agente, portanto, um adjunto adnominal. Se ele estiver sofrendo a ação, ele será um termo paciente, portanto, um complemento nominal. Aí, macete bobo, mas que na hora da prova funciona. Quando é agente, tem o A de adjunto adnominal. Quando é paciente, tem o C e o N de complemento nominal. Vamos ver como é que esse negócio funciona na prática. Se liga só. Vou apagar aqui. Espero que você já tenha copiado. Ah, não deu tempo. Dá um pause, copia. E agora a gente vai ver como é que o negócio funciona na prática. Deixa eu só colocar uma aguinha aqui para mim, que eu sou filho de Deus. O fumo é prejudicial à saúde. Relativamente ao assunto e mesa de madeira quebrou. Vamos lá. O fumo é prejudicial à saúde. A saúde está ligada a qual palavra? Prejudicial. Gramaticalmente, pelo contexto, você já percebeu que prejudicial aqui é um adjetivo. Então, se está ligado a um adjetivo, automaticamente eu tenho um complemento nominal. E vocês vão perceber como isso já é a regência nominal propriamente dita. Se é prejudicial a alguém, a alguma coisa. Então, a preposição a foi exigida pelo nome prejudicial. Então, por isso, é o complemento do nome, que a gente chama de complemento nominal. Agora aqui, relativamente ao assunto. Ao assunto está ligado a relativamente, que é um advérbio. Se está ligado a um advérbio, só pode ser, então, um complemento nominal. Já na próxima, a mesa de madeira quebrou. De madeira está ligada à palavra mesa. Qual é a classe gramatical da palavra mesa? É substantivo. Detalhe, aqui é substantivo concreto com certeza. E se está ligado a um substantivo concreto, só pode ser um adjunto adnominal. E por que adjunto adnominal? Porque tem função caracterizadora. É a mesa de madeira e não a mesa de vidro, e não a mesa de plástico, e não a mesa de metal, não a mesa de ferro, e por aí vai. E é por isso que essa função caracterizadora tem uma essência de posse, beleza? Agora, observem que aqui tem um artigo.
termo preposicionado que está ligado a substantivo concreto sempre vai ser adjunto adnominal. Agora, o artigo, não importa em qual local da frase ele esteja, não importa. Não importa, inclusive, o tipo de substantivo, se é concreto ou se é abstrato. O artigo sempre vai ser uma adjunta adnominal. Pela sua essência, o artigo ele sempre vem acompanhando um substantivo, ou seja, ele sempre vem acompanhando um nome. Por isso, ele sempre vai ser um adjunto do nome, um adjunto adnominal. Tranquilo? Agora aqui, outras sentenças para a gente matar a questãozinha do substantivo abstrato. A leitura do aluno foi feita. E a leitura do texto foi feita. Tanto do aluno quanto do texto são termos ligados à palavra leitura. E nesse processo é o ato de ler, portanto é um substantivo abstrato. Se está ligado a um substantivo abstrato, não tem como eu classificar de cara. Eu tenho que voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação. Se estiver praticando a ação, vai funcionar como adjunto adnominal. Se estiver sofrendo a ação, vai funcionar como complemento nominal. Na primeira frase, a leitura do aluno foi feita. O aluno ele pratica a ação de ler ou ele sofre a ação de ser lido? Ele pratica, logo ele é o agente, portanto vou classificar aqui como adjunto adnominal. Já aqui, a leitura do texto foi feita. O texto, ele pratica a ação de ler ou ele é lido? Ele é lido, então ele sofre a ação de ser lido. Ele é paciente, logo ele é complemento nominal. Então é assim que funciona nas provas. Então muito cuidado, termozinho com preposição nem sempre vai ser objeto indireto não. Veja a quem ele está ligado gramaticalmente, pois se estiver ligado a um nome, pode ser um adjunto adnominal ou um complemento nominal. Ok? Então, galera, eu vou dar uma parada aqui agora, pois eu vou tentar fazer mais ou menos assim, uma hora e pouquinho cada bloco, para que você possa relaxar, fazer alguma outra coisa, até porque você não precisa estudar a revisão num único dia. Ah, vou deixar para estudar tudo num único dia. Não, pode estudar uma horinha hoje, acabou. Dá uma relaxada, revisa depois, mais tarde você estuda mais uma outra hora, ou só amanhã, faça assim. Beleza? Tranquilo? Ninguém precisa estudar 6, 7, 8, 10 horas por dia. Se você estudar 1 hora, 2 horas por dia com qualidade, a coisa já vai fluir muito bem. Então até daqui a pouco. Beijão!